Eu me chamo Carolina, sou aluna da Faculdade de Farmácia e eu vou apresentar o meu trabalho sobre a hidrólise de óleo de soja utilizando a lipase de mucorjavanicos imobilizada. A produção de ácidos graxos através do uso de lipases e triglicerídeos tem crescido cada vez mais devido ao seu emprego nas áreas farmacêuticas, de alimentos e cosméticos. O uso de lipases pode produzir produtos de elevada atividade catalítica em temperaturas amenas e garantir uma alta especificidade. As lipases são produtos biológicos naturais, não são tóxicas, porém algumas delas possuem preços elevados. A maioria possui baixa estabilidade e não são reutilizáveis. Então a imobilização enzimática, ela veio para que esses pontos fossem resolvidos. Para que sejam aplicadas em fármacos, as enzimas precisam ter elevado grau de pureza, uma alta especificidade, baixa antigenicidade, estabilidade em condições fisiológicas e uma elevada atividade hidrolítica. A lipase de mucorjavanicos, que foi a lipase escolhida para esse trabalho, ela é derivada de um fungo dimórfico, que pode ser chamado também de mucorcicinelloides. Ele é encontrado apenas em solo e vegetais de raiz. É também uma rica fonte de antioxidante e outros metabólitos secundários que podem ser usados no desenvolvimento de nutracêuticos, que são utilizados para acelerar o processo metabólico, e antioxidantes naturais, que vão agir contra radicais livres e contra o envelhecimento, podendo então ser de grande valor também para as áreas de alimento e de cosmético. A lipase de mucorjavanicos ela foi descrita primeiramente em 1969. Hoje em dia ela é comercializada apenas em sua forma livre. Ela é muito utilizada em reações de hidrólise. Porém, apesar disso, existem pouquíssimos trabalhos em literatura que utilizem essa lipase, sendo então necessária a busca por novas reações biotecnológicas que utilizem imobilização em suportes hidrofóbicos. O método de imobilização escolhido foi o de adsorção. A imobilização em suportes hidrofóbicos é bem interessante devido às suas principais vantagens. Então, através do mecanismo de ativação interfacial, as lipases podem interagir com os suportes hidrofóbicos, exibindo a sua porção hidrofóbica. Essa capacidade peculiar das lipases de ter uma conformação aberta ou fechada, onde associamos a conformação aberta a uma enzima mais ativa e a fechada menos ativa. Quando em solução, a lipase está em equilíbrio, e quando em contato com o suporte hidrofóbico, por exposição desse sítio ativo, em que a gente tem o movimento da tampa, que é uma cadeia polipeptídica, se abrindo e expondo o sítio ativo, a enzima tende então a se prender no suporte hidrofóbico na conformação aberta, trazendo vantagens como uma maior estabilidade e atividade enzimática frente a condições adversas de pH e temperatura, garantindo uma flexibilidade do uso de bioreatores e possibilitando também a reutilização dos biocatalisadores. Todas essas vantagens são muito importantes para um processo industrial. O objetivo desse trabalho é então imobilizar a lipase de mucorjavanicos em partículas de poliestireno de vinilbenzeno, que é o PSCO-DVB, um suporte do tipo casca-núcleo, produzido pelo Ingepol, e o acrilato de octadecil, que foi obtido comercialmente. Ambos os suportes são hidrofóbicos. Além disso, determinar a capacidade de hidrólise dos biocatalisadores obtidos e também fazer uma análise comparativa entre os biocatalisadores produzidos e as lipases Resomulcom-IRA e Cândida Antártica, que são dois biocatalisadores muito utilizados comercialmente. Para o processo de mobilização, tínhamos uma solução enzimática com a lipase livre, um tampão e o suporte. Em constante agitação e com o passar do tempo, se tinha então um biocatalisador composto pelo suporte e a lipase. As amostras então foram analisadas em um espectrofotômetro para observar o decaimento da atividade nessa solução enzimática. Fizemos também uma hidrólise com óleo de soja para os biocatalisadores produzidos e também para Resomulcom-IRA e Cândida Antártica. Fizemos uma solução do biocatalisador com óleo de soja e água destilada em constante agitação e após analisamos as amostras em um titulador automático. Resultados. Temos então o resultado da imobilização da lipase mucorjavanicos com PSCO-DVB.
Essa imobilização levou cerca de 3 horas. Nesse gráfico, podemos analisar o decaimento da atividade relativa da solução enzimática, chamando atenção para a primeira hora. Mais da metade da enzima que estava livre se aderiu ao suporte. Ao final do processo, tivemos uma eficiência teórica de 66,18. A seguir, temos a imobilização da mucogevanicus com o suporte acrilato de octadecil. A gente pode ver que em 1 hora nós temos um decaimento muito maior comparado com o suporte de PS5-DVB, dando para a gente então uma eficiência teórica de mais ou menos 82,15%. Ambos os valores de imobilização foram adequados, embora ressalto aqui que existem poucos trabalhos em literatura que imobilizem essa enzima. Foi realizada uma dosagem da atividade hidrolítica por método espectrofotométrico com os biocatalisadores. Para testar o potencial biológico, foram utilizados 2 substratos, o paranitrofenillaurato e o paranitrofenilbutirato, que possuem tamanhos de cadeias diferentes. E com base nessa tabela, é possível observar que ambos os biocatalisadores tiveram preferência ao substrato de cadeia longa, o paranitrofenillaurato. A seguir, temos uma tabela com os resultados da atividade hidrolítica utilizando o óleo de soja como substrato. Podemos ver que a atividade dos biocatalisadores provenientes da mucogevanicus com o suporte do tipo casca-núcleo tiveram atividade quase que semelhante com a Rhizomucormiae imobilizada comercialmente. Já o biocatalisador imobilizado com acrilato de octadecil teve atividade 11 vezes maior. O biocatalisador imobilizado com o PS5-DVB teve atividade 5 vezes maior do que a Cândida antártica. Já o biocatalisador com acrilato de octadecil teve atividade 47 vezes maior. Logo, é evidente que, no geral, a atividade dos biocatalisadores provenientes da imobilização da lipase de mucogevanicus com suporte de acrilato octadecil tiveram atividade muito maior do que as outras lipases que são comercialmente imobilizadas. Podemos concluir, então, que o processo de mobilização da lipase de mucogevanicus ocorreu satisfatoriamente em ambos os suportes utilizados. O suporte acrilato de octadecil apresentou maior eficiência de mobilização se comparado com o PS5-DVB. A atividade de hidrólise do mucogevanicus em acrilato de octadecil se destacou das demais enzimas estudadas, incluindo as lipases comerciais. Esses biocatalisadores podem ser opções promissoras no desenvolvimento de derivados farmacológicos. Algumas referências utilizadas como base para este trabalho. Agradeço imensamente a oportunidade e deixo aqui o meu contato para dúvidas.